Emissora da rede Jovem Pan Master para transmissão em rede nacional. Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de altos, olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tudo é tua, e toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Meio-dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa a escada e abra a torneira. Vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, Pânicozeta! vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu. Estamos de volta, programa Pânico para todo o Brasil. Hoje é terça-feira, dia 4. O Robert de hoje é o William de Lima Raposo. Olá, William, tudo bem? Tudo bem. O William tem 32 anos e é autônomo. Autônomo. Trabalho com cosméticos. Tipo, Progressiva, relaxamento pra mulherada. sério? É, lá em Campinas. Campinas. Escuto vocês lá, 89.9. 89.9. É, perto lá, o Bola deve conhecer o Fazendinha Club lá. Fazendinha Club. Você conhece, Bola? Conheço, filho. O que é o Fazendinha Club? E essa Cheiro, né, meu? E essa camisa da É o novela? Tchutcheiro? Cheiro bacana. E Emílio, o cara tá com a camisa da novela, velho. Time do Tufão, pô. Comprou no site da Globo lá, hein? Viu? O que é Fazendinha Club? Eu tô mais interessado no Fazendinha. Fazendinha Club é uma casa de entretenimento masculino, né? Entendi. Já é Entretenimento uma- adulto masculino. Adulto masculino. É top. É top, é Legal. top. Você é bem vagabundo, hein, William? Não. Tipo chácara, Não, né? é tipo uma chacrazinha. Beraba, É tem gostoso. Depois passa o endereço pra nós lá, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo, então. Nosso Robert de hoje é William de Lima. Você conhece, Bola? Lá o Fazendinha? Outra. Fazendinha do Facebook. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, rapaziada. Vamos nessa. Primeiro, o cara sai, ele O cara tá morto. tá Quebrado. Ele tá com algum problema. Não, ele tá com a voz assim, ó. Primeiro, aprenda a ser um artesão. Isso não o impedirá de você de ser um gênio. É isso aí. Quem você convidou, Couve? Escola vida! Muito bem, Emílio. Hoje teremos um assunto muito bom aqui hoje. Um cara de suma importância para o futebol brasileiro. Vamos falar de seleção brasileira com o André Sanches e o nosso amigo Beto Saad, que também enobrece aqui a nossa Muito bem, então. transmissão. André Sanches hoje aqui no Pânico. Boa, boa! Exatamente, exatamente. O que o ovo... Não, o que a frigideira malvada falou pro ovo que tava sendo fritado? O que como é que é uma frigideira malvada? Falou pro ovo que tava sendo fritado. Você tá frito. Gema de dor. Devia ter uma execução sumária. As mulheres da leitinho, fazer um milkshake. elas são tão belas. Comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Bater tão na bengala. Já está na
Vambora, Vamos filho. trabalhar? Lógico, Vocês não querem vamos trabalhar? Simbora. Muito bem, então vamos lá, senhoras e senhores. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu gosto de gente que tem palavra, Beto Salles. Muito obrigado. Você sabe que o Brasil, a imprensa inteira está o esperando lá no centro de treinamento em Cotia. Tá Rede Globo, mas ele tinha se comprometido a vir aqui no Pânico hoje já há algum Ponta tempo. firme, velho. E ponta firme. Uma salva de palmas para Andrés. Muito bem, aqui está ele. E não precisa de muita coisa pra não estar lá, né? André Sanches, diretor de seleções da CBF, presidente, ex-presidente corintiano, lançando o seu livro O Mais Louco do Bando. O que é isso, hein? É isso aí. Esse livro é o quê? É tua história no Corinthians? Infelizmente, vocês passam por isso todo dia. Se tornar público nesse país é um mau crime, porque te julgam sem saber quem você é, né? Então eu procurei fazer um livro contando um pouco da minha história, um pouco do Corinthians, uma coisa bem leve, bem natural para o torcedor, principalmente, para as pessoas saberem que de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Mas por que você fala isso, Andrés? Os caras pegam muito no seu pé? Não é que pegam no meu pé. Eu acho que quando você erra ou você acerta, tem que ser criticado, mas falar da tua função como presidente ou como diretor de seleções e não buscar coisas pessoais da sua vida, se você bebe, se você mas fuma. a turma mistura, se Andrés, você... não tem jeito. Mas isso que Nego eu são acho, vagabundo, que isso é uma sacanagem. Eu também acho. Eu ando de bermuda, vou de chinelo, vou no meu pagode, vou no meu Não samba, porque interessa, só porque eu sou lógico. presidente do Corinthians eu não posso ir. Lógico. O Então importante são é coisas acordar absurdas. às 8 da manhã e fazer o trabalho, E né? não dever nada pra ninguém, não Mas o prejudicar o Emílio, próximo. se você me permitir, eu acho que o Andrés ele é um pouco rigoroso. E ele... Porque, na verdade, você conquistou tudo. E esses milhões de ouvintes que nos ouvem no Brasil, eles são fãs de você. Não, ele conquistou tudo pro Corinthians. Não, só. independentemente. Vem Corinthians, não, vem não. Pro Brasil Corinthians. é o O Brasil, veja só, ele conquistou sim, ele conquistou o direito da gente fazer a abertura da Copa do Mundo, o direito da gente ter um estádio na Zona Leste para Não, pera aí, 60 deixa mil eu falar. pessoas. Deixa eu falar. Entendeu? Deixa eu só concluir. Ele Não. conquistou o direito do Corinthians ganhar dignidade saindo da Série B. Então, o bando de loucos realmente deve muito a força e o trabalho do Andrés. E ele se vitima muito, o Alfinete sabe dele. Se vitima demais. Então, eu acho que você conquistou tudo, tá na seleção brasileira, tá num cargo absolutamente desejável. Então, você realmente escreveu o livro não para manifestar a tua dor, mas para manifestar exatamente o que você é. O alívio, né? Não, o que eu acho é o seguinte. É um tapa na o que cara eu da acho é o sociedade. seguinte. O corintiano, todos os times são contra o Corinthians. A Claro. gente sabe disso. A gente sabe que... Por isso que eu digo que é a maior torcida do Brasil. Sim, Tem exatamente. alguém a favor do Palmeiras, por acaso? E eu passei a gostar. Eu passei a gostar. Eu sou santista, mas eu passei a admirar a torcida do Corinthians com os meus filhos no estádio. Por quê? Porque eles eram corintianos. Eram não. São corintianos, né? São corintianos desde pequeno. Coloca o São Jorge lá, tem aquela coisa. Aquela coisa de. Eles têm São Jorge, cara. Põe em cima da camisa, reza antes do jogo, vão lá. E aí você vê aquela torcida, você acaba meio que Não, os caras são respeitando fanáticos, o fanatismo. fanatismo. pela- É envolvente. O Exatamente. corintiano é um pouco diferente dos outros, realmente. Até por ser vindo do nada, vem de 5 trabalhadores, 5 obreiros. É um time sofrido, mas que tá crescendo um pouquinho. Então, e agora você, tudo bem, você construiu o estádio, que era uma humilhação pro corintiano. Era as duas humilhações do Corinthians, né? Que era o estádio e a Libertadores. Que Acabou agora, a piada. Essa piada acabou com o Corinthians, graças também ao trabalho do Andrés. Só que agora tem a seleção brasileira. E eu acho que a seleção negócio tá brasileira feio. é muito pior do que o Corinthians. Não é não? Não, veja bem, a seleção brasileira é pior num sentido e melhor em outro, né? Você tem menos jogos, você tem menos o dia a dia, e é 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Mas realmente, por a Copa do Mundo já é uma pressão enorme, sendo no Brasil, é praticamente desumano e insuportável. O que nós demoramos um pouco, e no planejamento, eu acho que foi ter fechado o grupo um pouco antes. Nós fechamos no começo deste ano, então 80%, 90% do time que está aí é o time que vai disputar a Copa do Mundo, é o time que vai disputar a Copa das Confederações. Então tinha que ter insistido um pouco mais para jogar mal, jogar bem, apanhar, perder, ganhar, porque o futebol, os jogadores só crescem, só amadurecem tomando porrada realmente e jogando. E infelizmente esse time jogou pouco ainda, tem acho que 13 ou 14 partidas esse ano só, contando com as Olimpíadas. Então, mas Andrés, mas aí a pressão é muito grande, porque o que aconteceu foi o seguinte, o Brasil perdeu a Copa com os jogadores mais velhos, o time do Dunga, né? Pra gente lembrar bem que foi na África do Sul, o time do Dunga, aí fala assim, nós precisamos fazer uma renovação da seleção. Aí escolheram o Mano Menezes,
E a princípio todo mundo falou, pô, o Mano é legal, o Mano é um técnico. Tem um bom currículo. Foi vitorioso no Corinthians lá, tirou o Corinthians da... Campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro e tal. Tiro da Série B. Isso. E o cara tá fazendo uma Ninguém renovação. esquece a Série B, né? O cara... Não, também. A Série B é que nem o primeiro amor, ninguém esquece. O cara tá fazendo, você querendo ou não, tá fazendo uma renovação. Agora vai mudar tudo de novo depois de 2 anos? Olha aqui. Vai mudar? Olha aqui. Ah, não sei, estão falando... Dão muita credibilidade, muita moral, muita coisa para treinador de futebol. O treinador é um componente dentro de um projeto de um time de futebol. Hoje em dia o treinador, taticamente, você vai falar para mim que tem 15, 20 treinadores no Brasil que sabe taticamente praticamente tudo igual. O que muda é o gerenciamento das pessoas, o gerenciamento do grupo, que você tem lá 40, 50 pessoas com níveis diferentes de financeiro, nível diferente cultural, nível diferente de religião, de gostar, um bebe, outro não bebe, um fuma, outro não fuma, outro sai, outro não... Então, gerenciar tudo isso que é muito difícil. E se amanhã sair o Mano e vier o treinador, passou 2, 3 jogos, vão estar criticando o novo treinador. Certeza. Então, eu acho que o projeto está sendo, não tenho certeza, atrasou um pouco, como eu volto a repetir, tinha que ter definido o grupo um pouco antes. 80, 90% desse grupo é o que vai estar na Copa do Mundo, gostem ou não, é o time que nós temos. Então, se tivesse feito a Copa América já com esse grupo, estaria muito mais forte, muito mais preparado para disputar uma Copa do Mundo. O Andrés, o Dunga, ele ganhou tudo que disputou, ele só perdeu a Copa do Mundo. Só isso. Ele perdeu a Copa do Mundo, mas aí eu queria te perguntar, o Mano não é unanimidade nacional. Eu queria saber, Copa das Confederações, eliminatórias, é um torneio e Copa do Mundo é outro? A gente tem que encarar isso de maneira diferente, porque o Dunga perdeu, na minha opinião, na convocação para a Copa do Mundo. Ele fez tudo certo. Também não era unanimidade, mas fez tudo certo. São 2 torneios ou 3 torneios diferentes. Devemos encarar a Copa do Mundo de uma forma diferenciada? Lógico, sem dúvida, mas você faz tudo errado e ganha, porque é possível ganhar. Você é um herói. Você faz tudo certo e perde, você é um incompetente. Exatamente. Infelizmente, o futebol é resultado. A vida é resultado. Não, futebol é resultado. Futebol, mais do que nada, é resultado. É óbvio que a Copa das Confederações, para nós, Brasil, queremos ganhar, mas nós temos que disputá-la para se preparar mais ainda para a Copa do Mundo. Porque o Brasil não está disputando eliminatória. E não disputando eliminatória, é difícil você formar o tal da família, que a gente não gosta que fale assim, mas a tal da família, claro, a tal da união, a tal da união do grupo, essas coisas todas aí. Formar um grupo, né? Isso, Início de conversa, né? Você disputando... Formar um time. Não, hoje tá formado. Você acha que tá formado? Hoje 80%, 90% desse time que tá aí é o que vai disputar a Copa do Mundo. Não, tô falando o time dos 11, tô falando dos 22. Não, dos 11, desses 22... Você... mais ou menos os 11 a gente ainda não tem. que estão aí, nós temos 14, 15 com certeza vão estar na Copa do Mundo. O miolo ali da conversa ainda não tá. O meio de campo... O meio de campo do Brasil ainda não tá certo ainda. O meio de campo é os jogadores mais jovens. São jogadores que teriam disputando esse ano, ajudando o Brasil, que seria o Kaká, Ronaldinho, Adriano. Infelizmente, por esse ou aquele problema, não estão no momento adequado para a seleção brasileira. Não dá para convocar. Então teve que mudar, sair de uma geração total para uma renovação. Radicalizou. Todos os times sempre tiveram 4, 5 jogadores que disputaram uma Copa e estavam na próxima. Infelizmente, esse ano só o Thiago Silva que tá aí, o Ramires e o Daniel Alves. Nunca ouvi falar. Mas o Brasil... Ô, Andrés, você é um cara que vai lá e faz. O Brasil ganha o caneco. O importante é o caneco. Não, vai trabalhar para ganhar. Agora, se o Brasil é obrigação do Brasil chegar na final. Chegando na final, infelizmente, um pênalti mal dado, uma bola na trave, você pode perder o campeonato. Não, mas aí a gente faz aquele apito amigo. Vai ser aqui a Copa, pô. Se você vê o Maracanã. Mas com certeza o Brasil vai chegar fortíssimo na Copa do Mundo. Agora, na Olimpíada, né, o Mano Menezes foi ao meu programa Encontro de Craques e ele disse, na última entrevista, inclusive antes da Olimpíada, que o time do México, a seleção mexicana, era a que mais preocupava. A gente acabou caindo com o México na final, disputando o ouro, e nós perdemos. Não é de hoje, né? Que não é de hoje. Não, o México é zica. Zica faz tempo. É zica. É zica. Andrés, tem alguma coisa nesse momento, nessa formação desse grupo que te preocupa? Por exemplo, nós não temos um goleiro. A gente sente a falta de um goleiro. E a gente, historicamente, ganhou Copas do Mundo com goleiros mais experientes. Então, o que mais preocupa você como diretor de seleções nesse momento para a formação final desse grupo que vai à Copa do Mundo, já que 80% dos jogadores já são sabidos por todos e você acaba reiterando. Interrogação. Todo mundo sabe que o goleiro da seleção brasileira seria o Júlio César. Só que, infelizmente, de um ano para cá, ele não vem passando um bom momento.
O Júlio César tem idade ainda para disputar uma Copa do Mundo. Então está se buscando alternativa para isso hoje, recuperando o Júlio César. Mas a gente tá bem de goleiro. Tem que jogar. Ó, o Jefferson, o goleiro tem que jogar. Temos bons O goleiros. goleiro tem que jogar. Não, é a melhor geração de goleiro. goleiro, Jogou sério. na seleção brasileira várias vezes, foi muito bem. É. Mas tem que jogar mais vezes, tem que participar. Sim, pegar a experiência. Sentir o drama, sentir jogadores mais firmes. Assim, pra quem acompanha futebol, acho que o Andrés, que é um dirigente, sabe disso. O Brasil nunca teve tantos goleiros bons. Eu acho. Eu acho que não tem nenhum fora de série, mas tem vários bons. Muitos goleiros bons. Eu vou citar Jefferson, Cássio, Diego Cavalieri, o Fábio do Cruzeiro, é um bom. Então, grande o Vitor do Vasco, do Atlético Mineiro. São 5, 6 goleiros que não são nenhum fora de série, mas são um bom nível de goleiro. Andrés, em plena forma, Rogério Ceni. Lógico que você não. Convocaria? Rogério Ceni é chato. Primeiro que não sou eu que convoco o jogador, quem convoca é o Mano. Mas você dá palpite lá. Mas eu acho que não. Não. Ô Andrés, o que faz um diretor de seleções? Você cuida de todas as seleções? Qual é, assim, pra gente entender o dia a dia? É difícil. Qual é o seu trabalho lá na O diretor de seleções, eu cuido de todas as seleções, masculina e feminina, da principal até a sub-15. E tem toda a logística, tem todos os torneios, tem toda a comissão técnica, médico para todas, preparadores físicos, fisiologistas. Então tudo isso você tem que fazer uma estrutura total e você tem que comandar tudo isso, porque o futebol é muita vaidade. Então você convoca um preparador físico para ele ser da sub-15 e convoca o outro para ser da sub-17, já sai briga. Por que o sub-15? Então é muito complexo, a logística, a estrutura do futebol é muito complexa e tem muita dor de cabeça, talvez até mais que no Corinthians. Então faltava uma liderança dentro desse setor. Faltava um comando. Faltava um comando. Homem de mão forte. Uma gestão. Era o Bigode que fazia isso, né? Como é que era o nome dele antigamente? Não, já era abaixo de mim, o Américo Farias. O Farias, Américo Farias. Era o Bigode, né? Então, mas aí E hoje é o Guilherme. Então, mas por exemplo, a seleção brasileira tá aqui, elas estão em Cotia, concentrados, né? Estão lá, tal. Você chega lá, você bate um papo com todo mundo, joga PlayStation. Você sabe que é 40 homens trancados uma semana num lugar que não pode sair? Que delícia! Mas isso que eu queria saber. Você chega lá, você tem que conversar. Tem jogador que vem com problema de renovação de contrato no seu clube, tem jogador que vem com dor, que não pode jogar, que não quer jogar, que tem... É difícil. Jogador de futebol é um ser solitário, tem problema com a família, tem problema com todos os seres humanos. E tudo isso você trazer e juntar para fazer um jogo em 4 dias é muito difícil. Então tem muita conversa, muito bate-papo. A função, a obrigação de pôr todo mundo num objetivo, se comprometer num objetivo lá na frente, e não é simples. Ô, Andrés, eu queria... uma coisa acho que preocupa o pessoal é o seguinte... A seleção brasileira ela não vai disputar a eliminatória, porque o Brasil muito grave. É muito grave. O Brasil já é como sede já não é grave, não, é bom, pô. Você já nem não, sabe da eliminatória. Já estamos lá, vou te explicar por quê. É grave. É isso que eu quero saber. Não é gravíssimo. Geralmente. É bom pra cacete. Geralmente. Não precisa nem sofrer aqueles times. Jogar tomar umas pedradas, tomar umas pedradas. Isso faz crescer. Então, isso que eu queria saber é o seguinte. Vocês nunca sabem o que vocês querem. Não. A torcida brasileira. É ingrata. É uma dúvida, tô com uma dúvida. A torcida sabe, quem não sabe é a imprensa esportiva. Eu tô com uma dúvida, Por um exemplo, nós não disputaremos aí as eliminatórias, que é um desafio importante. Você pega Argentina, Uruguai, você pega times Você pega valendo 3 pontos, você pega tendo um comprometimento de um objetivo. Você consegue, acho que, formar uma equipe aí, ajuda muito na competição, valendo mesmo, valendo. Então é o seguinte, geralmente para uma Copa do Mundo, mais ou menos uns 40 dias de preparação, né? Não, nem isso, 30 14 dias. Agora tá aí sim? Não, sempre. Então, o Brasil, ele vai mudar o seu calendário de preparação para a Copa, vai ter um calendário diferenciado. Não consegue, tudo não dá mais. FIFA. E infelizmente nós temos 14 dias antes de começar a Copa do Mundo para começar a se preparar para o time. Já era. Então é óbvio. Então só temos as Copas das Confederações. Um abraço. Campeonato oficial, só a Copa das Confederações. Só, a única coisa antes da Copa. Olimpíada e Copa das Confederações. Por isso que eu acho que o planejamento atrasou um pouco, que na Copa América nós já tínhamos que pensar na Copa do Mundo e pôr um time mais jovem do que teve na Copa América. Ô, Andrezinho, parabéns pelo carinho. Posso fazer uma pergunta rápida? Desculpa, até te interromper. Eu gostaria de saber, primeiro, parabéns, né, pelo carisma. Vim em 2010, ele com uma conversa com o presidente Lula, e eu acho que isso que deu o start para construir o estádio do Corinthians. Não, isso não é verdade. Mas você concorda comigo porque eu vi isso daí? Não é verdade. Não é? Putz, eu ouvi. Tá sabendo legal, Eu tava em 2010, uma conversa informal. Tá bom, você podia estar... O estádio começou do Corinthians com a Odebrecht em 2002. Toma. Para fazer ou Pacaembu ou no Parque São Jorge. Em 2009,
Quando nós sentimos que nós tínhamos condições de fazer um estádio para 45, 47 mil pessoas em Itaquera, nós começamos a trabalhar com o Odebrecht. Em 2010, que nós assinamos um contrato de intenções para fazer o estádio para 47 mil, não pensava em Copa do Mundo, não pensava em nada. O Lula, como é conselheiro vitalício, como é meu amigo, frequenta o Corinthians e sempre se preocupou com o Corinthians e com o futebol como um todo, ele participou dessa assinatura. É verdade. Simplesmente isso. É verdade, Mas companheiro. nem era essa a minha questão. Eu queria saber como é que funcionam os jogadores que têm um salário gigantesco nos clubes. Quanto que eles ganham para jogar na seleção? Então, vou te Belíssima explicar, pergunta, vou te obrigado. explicar. Primeiro que 95% dos jogadores de futebol profissional no Brasil não ganham 2 salários mínimos. Então você vê um jogador do Corinthians, um jogador do São Paulo, do Flamengo e tal, realmente alguns ganham, não a mais, mas ganham mais do que o normal da cidadão brasileiro. Pô. É realmente Mais um cara que a que ganha média. 500 mil, 700 mil por mês. Um cara privilegiado. Não pode dizer, é um Sim. privilegiado. Mas 95% dos jogadores profissionais não ganham 2 salários mínimos. Esse é um grande problema no futebol brasileiro, na sociedade que nós temos que tentar resolver. Porque o jogador joga 20 anos, não estuda, não dá tempo de estudar. Eu me formei médico, me formei preparado. Isso é mentira. O jogador que falou que se formou, ele se formou, tomou nota. Ele ia lá na escolinha, dava uma notinha pra ele passar. O Sócrates. Ele, qualquer outro, tem aí advogados que são jogadores de futebol, tudo, mas não dá tempo pra estudar. Não vem falar pra mim que o cara concentra 2 dias antes de um jogo, quarta, domingo, estudar não estudou. Mas dá pra ler durante a Mas concentração. ler, mas não pra estudar. Realmente uma faculdade você não faz. Não é lembra. formado, velho. Então, esse é um grande problema que nós temos na sociedade. Agora, o jogador ganhar a mais ou a menos, isso infelizmente acontece. É como um artista, como um jornalista, esse tipo de coisa. Na seleção brasileira eles têm um prêmio por jogo, por vitória, por empate, um prêmio por apresentação e não ganha salário nenhum. Mas meio... Então é amor à irrisório, camisa, né? pô. Não, mas o cara... Amor à camisa, o cara Porque da a seleção, Servir a pátria, as amigo. seleções de todos os países, ela convoca o jogador no máximo 10, 12 vezes por ano. Eu sei, mas tem gente que nega até pra Sei, seleção cara, você é técnico. da seleção brasileira. de futebol, você sabe que servir a isso. pátria. Sim, então. É E como o Muricy quem não não quis quiser... ir. Não quis ir, Existe não. a possibilidade do Não quis ir, jogador, não. do jogador. Você tem que perguntar pro não quis ir, não. Foi mal conversado lá as coisas, não se acertaram. Agora, o jogador de futebol que não queira jogar na seleção brasileira é só pedir dispensa. É um trouxa, né? Mas tem que... Mas é um que não trouxa. vai. Foi melhor, O sabe cara, uma coisa? O cara te chama pra jogar na seleção brasileira e fala, não, obrigado, eu não vou. O cara é trouxa. Não é trouxa. É trouxa. Não, é eu trouxa. falaria não. Ah, você Porque falaria depois nada. você é mercenário, Você joga meu. nem no... A Maria Eu posso Bidê. fazer da um- Juventus. Deixa eu fazer o Posso fazer seguinte. um- Eu vou fazer um break agora, vou fazer um break. Daqui Yo. a pouquinho a gente volta. Vamos falar do livro. O que foi? Daniel. E a pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta? André Sanches vai dormir no CT do São Paulo com Interrogação. fronha tricolor? Ai, ai, ai. Meu Deus! Interrogação. Você sabe. Seria você André sabe- Sanches um homem fadado a dormir ao lado de Juvenal Juvencio dentro do CT do São Paulo? Meu Deus! O CT do São... Porque é o seguinte, o CT do São Paulo é o que está hospedando a seleção brasileira. E há um quarto cor-de-rosa para André E Sanches. fizeram um quarto cor-de-rosa. Vai pro dormir de Andrés. conchinha E com o depois do Juvenal. intervalo, ele vai dizer com exclamação: dorme ou não dorme? No Dorme ou quarto não dorme? cor-de-rosa. Diz que tá bonito lá, que fizeram uma decoração. Pink Room. É, o Pink Room. Pink Room eu gosto. Não, eu achei bonito isso. Eu achei bonito do São Vai. Paulo. Aliás, uma salva de palmas para São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube. Igual o ônibus do Que Priscila. tem um belíssimo, aliás, Claro. é muito bacana o centro de treinamento de São Paulo. E fez o Pink Room com o André. Mas o depois, o- daqui a pouquinho ele vai responder isso aqui pra gente. volta. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje presença ilustre nesse programa. Temos aqui André Sanches, ele que é o diretor de seleções da CBF, foi o ex-presidente corintiano e está lançando um livro. Se você quiser conhecer a história do Andrés, ele está lançando um livro pela G7 Books. O livro chama-se O Mais Louco do Bando. E o André estava dizendo aqui pra gente, no início do nosso papo, que esse livro é para conhecer um pouco a vida dele. Porque você parece ter uma bronca com a imprensa esportiva, pelo que eu percebi. não Parece ter alguma rusga aí. Não sei o que é. Uma ala, algumas alas aí, a ala marronzinha. Ala das baianas. A ala marronzinha, tem um monte de baiana, mas a ala marronzinha. Então, mas isso aí é por quê? Porque você é um cara briguento. Você é um não cara... sou briguento, eu sou o dirigente que mais entrevista dá, eu não deixo de falar com ninguém, eu não deixo de atender ninguém. Isso é verdade mesmo. Mas infelizmente, as pessoas às vezes insinuam coisas, as pessoas dizem, olha, pessoas próximas ao presidente estão dizendo isso. Pô, mas que pessoas próximas ao presidente? Tem milhares de pessoas próximas do presidente. Olha, eu fiquei sabendo por uma fonte...
E às vezes não tem nem fonte, às vezes o cara tá saindo na primeira página do UOL, na primeira página do Fontana de Treve. Presidente, mas não é porque falta liderança hoje no futebol e você acaba se destacando. Não, é porque ele é briguento, eu acho. Eu não sou briguento. Não, você é Ele vai briguento. pra cima das Eu briguei cabeças. uma vez com o Pânico. Briguei não. Eu proibi a Sabrina. Tá aqui cadê o alfinete? O alfinete. Está lá. Proibi porque puseram aquele maldito cachorro. Pô, cachorrinho. Maldito cachorro. Eu acho que Ele por uma morreu, vez. cara. Morreu. Graças a Deus. Fala assim, Por uma Coitado, vez. Por uma vez fazia parte. Agora, todo domingo, se vocês porem o cachorro latindo, a Corinthians latindo, que era coisa mandada, combinada. Não era, não. É verdade. Não. Era nada, era o cachorrinho. Nossa, dá um zinado. Tem 2 meses de suspensão. Era o cachorrinho. Era o cachorrinho. 2 meses de suspensão foi pro Pânico. Mas me fala uma coisa. Você tirou a Copa do Mundo do Morumbi. Você fala que você não briga com ninguém. Você tirou a Copa do Mundo do Morumbi. Você tirou 2 Libertadores do Morumbi. Aí você quer ter só amigo? Não, e nunca na história desse país a gente podia saber, Andrés, que a gente ia ter 2 final. 2 final de Libertadores. No o Pacaembu. Santos e o Corinthians foi campeão. Que milagre, hein? Isso foi demais. Quem é os caras que brigam com você? Não, ninguém briga comigo. Fala nome aí, cara. Não brigo com ninguém, eu só acho que... E nós dois gostamos de ficar na granja do torto, você sabe Então disso. manda um abração pro Juvenal. Então, mas tá você acha escutando que isso... O Juvenal é meu amigo. Então, mas... Tomamos belas doses de uísque junto. André, mas isso O é imprensa... Johnny que usou. Você acha que eles fazem isso, esse negócio de tocar na tua vida? Que você sai, você gosta de uma balada, Azaração. você tá nas festas, lógico. Você tem todo o direito Procurando de fazer. namorada, vamos ver se eu casei com a Sabrina. Você aí. acha que o cara faz isso pra te desqualificar? Não, é um país preconceituoso, né? Eu, infelizmente, não falo português correto, não tenho curso universitário e isso incomoda muita gente. No Corinthians, principalmente, tinha muitos doutores, muitas coisas que estavam lá brigando de dia eterna para ser presidente, mas queriam ser aclamados. Nunca trabalharam pro clube, nunca foram no clube final de semana. Como eu perdi muitos final de semana da minha vida, da minha família, para frequentar o clube, estar dentro do clube, ajudando todos os esportes no Corinthians. E me tornei presidente do Corinthians. Então isso incomoda muita gente. E acho o Lula, que foi um dos maiores presidentes da história do Brasil, até hoje tem preconceito, você imagine quem sou eu. O maior. Sangue e suor, né? O alfinete que tá aqui, o alfinete. A torcida corintiana... Diretor, proibi vocês de entrar uma vez... Proibiu lá pro cachorrinho lá. Por causa do cachorro, não foi? Proibi vocês de entrar uma vez no... Uma vez não, várias vezes de entrar no Parque São Jorge, no Corinthians, por causa do cachorro. Foi verdade ou não é? Foi verdade. Você proibiu, barrou nós lá umas vezes lá, mas nós demos um jeito. Não, demos um jeito não. Depois eu falei, suspensão, acabou. Mas depois voltou, né? Depois voltou. Muito bem. Daqui a pouco tem surpresa pra Você tem pergunta, Bola? Tem internet aí, tem muita pergunta? Vamos Não, lá. não, Bastante, vamos lá. O Mano fica até a Copa. Não sei nem se fico eu. O Mano é treinador da seleção e acho que não tem motivo para se mudar até a Copa do Mundo. Seria um retrocesso muito grande pro Não futebol sai, o brasileiro. Mano não sai, Mano fica. Na minha Mas é aquele concepção, não. negócio que falam do Big Phil, Filipão. Não, mas isso vão falar sempre. É o que fala, é que ele foi Infelizmente, Ele vai fala do falar Filipão, pra fala do nós. Muricy, fala do Vanderlei, falam de tudo que são grandes treinadores, mas eu acho que o Mano começou um ciclo e tem que acabar o ciclo, que é a Copa do Mundo. Espero que seja Deus o treinador que resolva tudo, né? Um milagre. Tenha certeza. Isso aí. Que nem o Corinthians foi campeão da Libertadores, tudo é possível. Muito bem. O alfinete quer meter o pitaco aqui, ó. Nessa linha aí que estão falando se o Mano Menezes vai ficar ou não vai, quem você acha que cai primeiro, Mano ou o Palmeiras? Pô, puta pergunta. Volto a dizer, o Mano não vai cair. O Palmeiras espero que não. Agora, André, legal. eu acho que falando desse negócio do Mano Menezes, na verdade, um dos grandes atos que você cometeu no Corinthians foi a permanência do Tite. O Corinthians perdia na oportunidade perdeu pro pro Tolima e era eliminado na pré-Libertadores e você disse, não, ele fica e ele ficou e o Corinthians acabou. E deu os motivos sendo... porque ele ficou. Não, sem dúvida, sem dúvida. E o Corinthians acabou sendo campeão da Libertadores. Brasileiro antes. Brasileiro e Libertadores. A pergunta é, você pode, através dessa sua gestão, dessa sua forma de administrar o futebol, criar no Mano Menezes uma figura amada pelo brasileiro e principalmente por esse grupo que vai constituir o grupo que vai para a Copa do Mundo? Lógico. Mas, infelizmente, no futebol tem que ganhar para ser amado. Se você fizer um belo trabalho e perder, você vai ser odiado. Isso é no Corinthians, é na seleção brasileira, é no Palmeiras, no São Paulo, em qualquer meio do futebol. Quando eu mantive o Tite, eu disse, o errado não é o Tite, não é o treinador errado, são os jogadores e a diretoria. O treinador está aqui há 4, 5 meses, não tem culpa de nada. Mas poucos dirigentes vão à frente. Não, porque poucos dirigentes vão à frente das... Porque muitos dirigentes cedem a pressão. Eu vim de torcida organizada, eu atendia todas as torcidas e atendo. Escola de frequento, samba. Escola de samba também. Agora, os caras têm que saber
que quem manda sou eu. E eles sabiam disso. Mas, André, eles iam lá pedir a cabeça do Tite, insistiam em cima. Uma hora eu falei, vamos fazer o cheque aqui, 100 mil cada um, vamos mandar ele embora, ver se alguém fez cheque. E é por isso que hoje os treinadores dos grandes clubes acabam ganhando salários absolutamente gigantescos, porque os presidentes ficam atrás deles e ficam refém disso e culpam o treinador e não se culpam, não culpa a administração e nem a gestão. E nem os jogadores. É culpa exatamente. Então, jogador, quem ganha campeonato e perde campeonato, é óbvio que a diretoria, é o jogador. O treinador tem influência, mas são os jogadores. É que tiram, parece que tem medo do jogador, tiram a responsabilidade dele, e não é. O jogador perde e ganha campeonato. Agora, pode salvar ou ferrar um time, né? É verdade. Mas partindo desse princípio, partindo do princípio que o jogador é que ganha campeonato. Pô, o Brasil tem que ganhar toda a Copa. Mas o Brasil faz tempo que não tem o melhor time da história. O Brasil tem grandes jogadores, mas não é porque você tem grandes jogadores que você vai ser campeão. Você tem que fazer um grupo, uma equipe, um jogar pelo outro e não individualismo. Química. Então, o Real Madrid, na época, 10 anos atrás, tinha o maior time da história e não ganharam nada. Com Ronaldinho, com Roberto Zidane, não ganhava nada. E eram os maiores jogadores do mundo. Os galácticos. Então, tem que se achar o equilíbrio. O Brasil tem o melhor. Pô, pega o Neymar. O que é o Messi perto do Neymar? Não é nada. Não é por aí, Emílio. Não é por aí. O Neymar é um grande jogador. Ele não é por aí. Mas ainda tem Neymar é craque. O Neymar, o Ganso tá meio bichado. Mas porra, Neymar falta futebol internacional pra ele ainda. Não é que falta, ele tem 20 anos, ele vai crescer um pouco mais. Você pega hoje o Messi com 24 para 26 anos, é um jogador. Você pega o Messi há 5 anos atrás, não é o jogador que é hoje. Então precisa amadurecer, precisa jogar mais, precisa apanhar, precisa crescer, precisa um monte de coisa. O Messi é fraco. Deixa eu falar sério. Também acho. Eu acho, pô. Eu acho. Na seleção não joga nada na Argentina. Mas partindo desse princípio. Amistoso meteu só 3. O Brasil ele tem os melhores jogadores. Então cabe ao técnico e à comissão escolher esses caras, botar esses caras e falar, você tem que ganhar esse negócio. Da seleção que está convocada hoje, se nós pegarmos todos nós que estamos aqui no estúdio, mudaria 2, 1, no máximo 3 jogadores. O resto seriam os que estão lá. Então faz do treinador, da diretoria, da CBF, de todo o complexo que é um time de futebol, você fazer eles um objetivo, se unirem, um trabalhar pelo outro, um aceitar a diferença do outro, e aí sim você consegue fazer um grupo forte para tentar ser campeão. Não adianta só ter o grande jogador. Agora, então, mas aqui, várias coisas. Onde é que foi o erro aqui na Olimpíada? Não foi eu. Eu acho que o México é melhor? Eu acho que o time do Brasil. Não. Falando de time, de equipe é melhor. Falando de jogadores, não. De equipe, o México estava jogando com esse time há 2 anos e meio. Eles disputaram a Copa América com esse time. O time que nós jogamos contra o México nos Estados Unidos, no amistoso, não era nada desse time, só tinha o goleiro. Então eles estavam já se preparando da Copa América, muitos desses jogadores já tinham ido para a Copa do Mundo para tentar ganhar a Olimpíada. E nós montamos o time com 5 jogos antes para ir para a Olimpíada. Mas eu acho que qualquer time brasileiro tem a obrigação de chegar na final. Na final, ganhar ou perder faz parte. Então você acha que planejamento que faltou. Mas o planejamento era seu ou da gestão? Não, eu assumi em janeiro. Você acha trocou o técnico, né, Emílio, da seleção olímpica? Trocou o técnico, era o Ney Franco e aí em cima da hora não, Menezes não, lá, senhor. pra fazer uma moral, tentar ganhar. Não, senhor, você tá errado. Desde o começo da Sub-20 no Mundial e no Sul-Americano, sabia-se quem ia disputar. Você pode concordar ou discordar. Quem ia disputar a Olimpíada era o Mano Menezes. O Ney sabia e todo mundo sabia. E na sua opinião, o Mano deve ficar? Na sua opinião? Não, deve ficar como vai ficar. Ah, mas tem que ficar, vai trocar o técnico agora faz 2 anos. Quem vai ser o treinador, já que o Ney Franco saiu, quem vai ser o treinador que vai cuidar das bases? A gente subiu hoje o Marquinhos e o menino da Sub-15 da Sub-17. Hoje? Então é notícia exclusiva. Porque não tem torneio até o final do ano, vai começar tudo em janeiro. Então nós estamos esperando aí passar esse disque todo aí, que tá todo mundo se oferecendo, todo mundo querendo trabalhar, todo mundo querendo tudo, para daí se definir quem vai ser o treinador. Você começou na base no Corinthians e você acha que você tem plena condição de fazer a maior captação da base já feita nesse país? Não, eu não, porque não sou um profissional do futebol, mas o Ney vinha fazendo um grande trabalho. O Ney vinha captando os jogadores do Brasil todo e vamos seguir o trabalho dele e que mais uns tempos aí por uma pessoa mais experiente para aí sim continuar o trabalho que o Ney vem fazendo. Eu acho que o Ney foi uma perca irreparável para a CBF. Muito bem. Gostaria de saber, meu caro Andrés, vai dormir no CT do São Paulo ou não? Interrogação. O Pink Room.
capricharam tanto, Adorei pintaram lá. Tem uma suíte lá especial pra mim, mas... Puseram as fronhas, A fronha tudo tricolor. Não tem nada Tem Gil, o São Paulo, a bengala. Como eu moro em São Paulo e fiquei muito tempo fora aí, nos últimos tempos aí fora do Com país, mordomo. eu tenho alguns problemas a resolver, por isso que não vou dormir no CT. Puseram Mas se eu mordomo, fosse hein? dormir, dormiria. Puseram não tem mordomo problema. pra você, é verdade? Não, tem uma bela de uma garçonete. Garçonete? E a saia dela é vermelha, a camisa é preta e o lenço é branco? Meu Deus! Muito bem. Ah, tem que falar do jogo de sexta-feira, né? O jogo da jogo do Brasil. Brasil e sexta-feira. África do Sul. Nelson Mandela Agora, contra me Dilma fala uma Rousseff. coisa. Diz que não venderam nada de ingresso pra esse jogo. Não, já vendeu hoje acho que 21, 22 mil ingressos. Cabe 100 mil. É, mas diz que tá meio fraca. Você Não, acha tá que realmente. você Porque, acha que veja, perdeu o glamour a não, seleção eu- brasileira? Não é que perdeu. Não, lógico que jogando a quantidade que joga é óbvio que o interesse é menor. Mas o 7 problema é de que é um setembro também. feriado prolongado, os preços são um pouco salgados, praticamente no começo do mês, então tudo isso atrapalha um pouco, mas eu acho que vai dar umas 40 Agora mil vai pessoas, dar pros manos lá na Zona Leste os ingressos, presidente? Não, eu não dou ingresso nenhum. Por quê? Se nós lotar o Morumbi lá, nós vamos fazer uma festa do Vem cá, você quer Eles ser não presidente da CBF até a Copa do Mundo? Eu acho que tem gente na minha frente, eu acho que talvez no futuro pode ser, mas agora, na próxima eleição, tem gente na minha frente. Você acha que quem tá na tua frente, você acha? Bom, tem vários, o Marco Polo é um deles. Lídio Toledo. Muito bem. Vamos falar de novela. Juro por Deus. Nome difícil Ó, de falar. nós temos perguntas de internautas Várias. aí, então vamos lá, vamos aproveitar aqui que hoje o Andrés aqui... E o mundo do futebol gentilmente- escutando o pânico hoje. O mundo do futebol está lá esperando você para responder essas perguntas Na aí. sua suíte master. Olha o Juvenal ligando pro Beto. É, tá vendo? Posso fazer uma pergunta da minha cabeça? carcada. Que, o Juvenal tá bravo? vai Tem tomar muito uma ciúme. carcada. É, o Andrés, mas esse negócio... Ô, presidente Juvenal! É incrível, né? Esse negócio Tá de aqui, clube- presidente. Esse negócio de Tá bom, clube- presidente? Obrigado, presidente. Mandou um beijo e falou que trocou a camareira. Botou a Vivi que tá com 2 pau no bolso. O clube, que é a grande briga, né, dos times europeus lá de ceder jogador pra seleção, que lá eles montam uma seleção mundial mesmo, esses Barcelona, esse time que tem a bufa, né? Você acha que o clube vai ser o mais importante mesmo? Porque você vê, você é O clube Corinthians. já é o mais importante. Você acha que hoje já é mais importante Lógico. seleção? CBF não tem time, as federações não tem time. Mas é uma copinha a UEFA não gostoso, tem hein? time, É. Uma a copinha FIFA não gostoso. tem time. Quem tem time Então, são os eu clubes. sei, mas- Então, a essência do futebol são os clubes. Mas é óbvio que a seleção jogando da maneira que vem jogando prejudica um pouco os clubes. Nós temos que achar um meio termo nisso aí. Na Europa tem uma diferença. Lá só se joga na data FIFA. Então, quando se joga a data FIFA, por torneios ser menores, se para o campeonato. E aqui, infelizmente, não tem data para parar o campeonato. E como é que vai ser nas Mas confederações? isso não é a CBF que faz. Já saiu a tabela do... Ó, Saiu a tabela. Mas é a CBF que monta essa... Mais ou menos, né, Mas é Emílio? que tem Hã? vários clubes e você tem que fazer. E agora as a datas. televisão, agora a O televisão, ano- né? Mas não é só a Você televisão. acha que a você televisão tem- tá mandando hoje no campeonato? Não, a televisão quem Pô, e paga, tem outra quem coisa que paga, os caras manda. têm bronca de você, Mas- que você acabou com o Clube dos 13 Não, também. tinha que ter elogio. Foi com o Clube você. dos 13. Você que acabou Mas com isso o não é negócio. bronca, isso é coisa boa. Ué, Todo mas mundo os ganhou cara- muito mais os dinheiro. Eles do que o renovaram Clube dos por 13. muito mais Isso dinheiro. é verdade. Vai tirar o. É óbvio a que o barriga Corinthians da- Eu sei, renovou por mais mas- que os outros, mas Mas alguém ficou bravo com isso. Alguém ficou bravo. quem ganhava com 80 pau por mês. Então, Quem era presidente? Quem ganhava? A estrutura do Clube dos 13. Fala aí, pô. Cite nome, você não é bonzão aí, você não Anota tem o link aí. da sua vida. Oi? Fala aí o nome, você não Eu tem vou falar, nome. presidente, eu vou Fábio falar. Eu já ganhava. tomei umas brancas, E eu é vou falar. justo trabalhar Eu vou e falar. ganhar. É os Fábio Koffs, é os Ataídes, é os Mano, eu sei como Muito é que bem. é. Tem pergunta de internet Não, aí, não. Boleta? O Roger Gabriel pergunta pro Andrés: quem é que escolhe esses times sensacionais para jogar os amistosos contra a seleção? Boa pergunta. Não, a seleção, como todo mundo sabe, foi vendida os jogos amistosos até 22. Então tem uma empresa, junto com a CBF, que escolhe os adversários. É óbvio que alguns adversários são fracos, mas porque não é que o Brasil queira, nós queríamos jogar com o time mais forte possível, até por não estar disputando a eliminatória. China. Mas nem sempre a Espanha, a Inglaterra, a Holanda, Tem data. a Argentina. Alemanha. Não, pode até ter data, mas não querem jogar contra o Brasil. Credo. Porque se nós jogarmos contra a Espanha e nós perdemos, nós vamos ter crise. Sim. Mas se eles perderem, eles também terão Pior crise. ainda. Então, não é só nós queremos, tem que o outro lado querer também. O negócio é jogar com a China mesmo. Muito bem. Não, O é Sérgio consequência, tem que jogar com Whitman. o time que vem jogar. Sérgio Whitman quer saber do Andrés. Ele pergunta qual a diferença entre a imprensa esportiva brasileira e internacional. Mas do Brasil tá- Bom, primeiro que a Não fala Internacional não português. tem acesso ao CT, ao centro de treinamento dos Eles clubes. não têm. Não, eles têm que pegar o conteúdo na TV de internet dos clubes ou na televisão dos clubes, do Barcelona, do Arsenal e tal.
E aqui no Brasil, o Corinthians tá com a televisão, tá com a internet, mas ainda tem que crescer mais, tem que se amadurecer mais. O que eu acho é que é muito jornalista, muita imprensa todo dia querendo notícia. E infelizmente, por mais forte que seja o futebol, não tem notícia para todos todo dia. Muito bem. Pode falar de Corinthians? Pode falar o que você quiser. O Barreto quer saber a sua opinião, Andrés. Se o Corinthians já está preparado para o Mundial ou deveria contratar mais alguém? Olha, deveria contratar, porque está sempre aberto a contratações de grandes jogadores, mas infelizmente não consegue sempre contratar. Eu acho que está preparado, está pronto e vai chegar muito forte. Chega porque o Chelsea já tomou 4 lá do... Não, mas é nóis, hein? Não quer dizer nada, não. Você acha que é mais fácil? Você, tá na mão, hein, pra você, André, o que é mais fácil? O Corinthians ganhar esse campeonato aí mundial lá no Japão ou o Brasil trazer o caneco lá em 2014? O que é mais fácil? É. O Brasil trazer o caneco em 2014. Você acha? Sério? Tá Primeiro porque... Não, eu vou explicar o porquê. Como corintiano, nosso grande obsessão, nosso grande objetivo é a Libertadores. O Mundial nós já temos, então se ganhar ou perder não vai fazer diferença. Presidente, quantas pessoas, quantos corintianos você estima estarão no Japão para essa final do Mundial? De 15 a 20 mil. 20 mil. Eles já puseram o busão lá, né? Itaquera. Já vai sair um busão de setembro em dezembro. Nós somos maioria em todos os bairros de São Paulo. Não só em Itaquera. O Inter foi o que mais levou, não foi? O Inter foi o que mais levou torcedores até agora. 7.300. Quer dizer, o Corinthians então triplica esse número. Isso oficialmente falando. E foi o Tite, fora né? Os corintianos que vão. Fora de lá. O Corinthians vai dividir o... Emílio, quer dizer, metade do estádio é corintiano. Metade do estádio é vai corintiano. ser maior invasão, maior movimento de pessoas para um jogo de futebol Você internacionalmente imagina falando. o que vai ter de continente, né? Chama a polícia. Você tem pergunta? O Júnior da Banca. Você tem pergunta ou não? Júnior da Banca. Você é corintiano também. Tudo bem? Reforçar o policiamento. Só lembrando que nós somos o maior Facebook da América e o maior Twitter também. E, presidente, eu queria saber... O Corinthians? Tá. Porque é o seguinte, o Fábio Sormani, ele vive enaltecendo que o Corinthians dá 35 mil pessoas todo jogo. E ele tá achando que quando inaugurar nosso estádio em Itaquera, não vai ter esse volume de torcedor. Porque é muito longe, a logística atrapalha um pouco. Queria saber a sua opinião. Bom, pra variar, ele sempre, como sempre, muito mal informado e muito mal intencionado, né? Alô, Sormani! Porque na Zona Leste é a maior zona que tem mais pessoas, mais população no estado de São Paulo. 70% então, da Zona são Sul, da Zona corintianos. Oeste, da Zona Leste, tudo, a Zona Leste é a maior, tem quase 5 milhões de habitantes. Então, o estádio vai caber 48, 50 mil pessoas depois da Copa. Vai sobrar um pouco de gente fora. Vai ter metrô, vai ter 300 metros do metrô. O metrô tá 150 metros, o trem tá 300 metros, o Rodoanel vai estar 1.000 metros. Então não vai ter problema. E toda nenhum, a área não. do entorno já está sendo preparada, né? Infelizmente ainda não. Ainda não, mas já foi foi liberado. Foi liberado, mas o governo está devendo ainda. Quem que é? O Kassab? Não, isso é o Alckmin. Muito bem. Boleta. Murilo Lisboa. Ele quer saber do André. Fala assim, pergunte para o André se você se arrependeu de ter dado uma chance ao Adriano. É que agora fez Nossa, outra. você viu o Adriano ontem? Já faltou no Atropelou, Atropelou. Quando eu contratei o Adriano, eu acho que era uma aposta arriscada, sabia do risco que eu corria. Fez um contrato de risco com ele também. Não foi bem de risco. De produtividade. Se pegou. Ele não assinou, ele riscou. Então, mas não me arrependo não. Eu acho que depois de eu ter convivido com ele 10 meses, eu não contrataria novamente. Mas o Adriano, para voltar a jogar futebol, só depende dele. Não depende de mais ninguém. Infelizmente, ele está se prejudicando a si mesmo. Ele é doente, ele tem síndrome de alcoolismo e precisa se tratar. Ele é um grande cara, um grande jogador. Alcoolismo já não sei. Agora, Andrés, porque com o Ronaldo você marcou um gol, né? O Ronaldo também ninguém acreditava. Falou, pô, o cara tá ex-jogador. O que se falava na época? Mas ele que cuidou do Ronaldo. Mas o Ronaldo, ele se mostrou um cara, hoje em dia, ele é um grande empresário, ele é um cara muito inteligente, ele é um cara que soube dar a volta. Por isso é um fenômeno, Emílio. Exatamente. Por isso é um fenômeno. Exatamente. Olha, a contratação que... O Ronaldo é uma coisa à parte, uma coisa que não tá pra pôr no meio do futebol de hoje aí. Não se compara, o Adriano é único, o Ronaldo é único. É um parceiro hoje do Corinthians, foi importantíssimo do Corinthians. É um cara que me ajudou bastante, ajudou o Corinthians, continua ajudando, então tá acima de tudo. Méritos pro Joaquim Grava, né, Andrés? Também, mas vale, mérito do Corinthians, do próprio Ronaldo, é o que eu falo. Não, que foi achar o Ronaldo, que foi buscar o Ronaldo. Desse nível, depende muito dele.
Agora, a contratação certa é aquela que dá certo. Quando eu contratei o Ralf, o nego deu risada. Quando contratamos o Paulinho, o nego deu risada. Contratou o Leandro Castanho, o nego deu risada. Danilo falou que tava morto. O Danilo tava... Então, a contratação boa é aquela que dá certo. E o jogador chinês Então, mas você é um cara que É um sempre... grande jogador, Você faz um grande sucesso na China. Mas você precisa que- conhecê-lo, é quase do seu tamanho. Ô, André, Tem o mesmo mas cabelo. você sempre bancou essas loucuras, né? Não é, Você futebol, bancou. futebol é um risco. Você acha que na tem que seleção... ser atrevido. Na seleção brasileira precisa fazer loucura? Não, seleção você pode escolher os melhores jogadores. Então não precisa fazer loucura, não. Talvez a loucura é manter o treinador. Mas eu digo assim, na parte técnica, na parte do esquema, do... Arriscar. Não, na seleção não. Seleção você escolhe os melhores e tem que procurar o que eu falei. Tem que fazer muita política, tem que ser... Não, com os jogadores não. Você tem que conversar bastante e fazer ele se comprometer com o objetivo. O que é muito difícil, porque o jogador jogou domingo na Europa, voou 12 horas de voo, chegou ontem no seu treinamento lá do São Paulo, vai treinar hoje mais ou menos, amanhã treina, quinta treina mais ou menos e joga sexta-feira. Então é muito difícil. É o tal da eliminatórias que faz falta, que seria todo mês um jogo. Comprometimento, é um jogo isso aí. oficial, um jogo Queira ou valendo. não queira, né? o amistoso não é o mesmo adrenalina, a mesma convicção que você tem num jogo O valendo. medo ali de faturar os 3 pontos, de não se classificar pra Copa, isso é importante. Andrés, o Alfinete falou do Ganso, eu queria saber de você o seguinte: se você fosse presidente do Santos e tivesse no comando do Santos, que tipo de atitude você teria com o caso Ganso? É difícil falar porque eu não estou vivendo lá o dia a dia, né? Mas isso aí já vem errado há 2 anos. Não vou dizer aqui quem tá errado, quem tá, porque eu também não sei. Mas um jogador não pode Muita ficar... exposição, Um né? jogador não pode ficar com essa encrenca com o clube ou o clube com o jogador por quase mais de 1 ano e meio. Eu acho que é insustentável, tá se prejudicando o Santos e tá prejudicando o próprio Atlético. Ou dá ou desce, é isso? No seu caso, sim. Meu também. Muito bem, olha, queria Queria agradecer muito a presença do Andrés aqui, lançando o livro dele. Chama-se O Mais Louco do Bando. É da editora G7 Books, você já pode comprar, vai conhecer a vida do Andrés aqui. O tempo, infelizmente, foi pequeno pra gente falar mais. Você sabe que futebol... Ele vai voltar. Todo mundo tem que dar o seu pitaco, mas eu fiquei feliz da sua presença aqui hoje no Pânico, Andrés. Obrigado, tá? Você sabe o carinho que eu tenho pelo Pânico, tenho um respeito muito grande, apesar das brincadeiras às vezes um pouco pesadas, mas comigo sempre respeitaram muito, então eu me sinto orgulhoso e é uma honra estar aqui presente. Obrigado. Ô, presidente, a todos. eu queria te agradecer demais. Você não imitou ninguém hoje. Eu queria te agradecer demais e dizer o seguinte: essa é sua casa, essa turma toda aqui te recebeu de braços abertos, a Jovem Pan, através do Tutinha, de todo esse comando do Pânico aqui, ficou muito, mas muito feliz de você sair realmente do CT para vir aqui prestar esse depoimento. Pra ele é um alívio sair muito de lá. importante, né? Muito importante. Mas só para terminar, vai dormir no CT ou não vai? Pô, de novo? E olha, nas próximas eleições vote pra Beto Saad. Valeu. André Sanches no Pânico aqui na Jovem Pan. Eu arranquei. Muito bem, vamos embora. Vocês gostaram do... Adoramos. Adorei. Presença ilustre hoje, hein? Moral, hoje foi moral. Chupa Globo Esporte. Vambora? Sambo. Vambora ou não? Olha, até amanhã. Vamos, tô com fome. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tchau, tudo bom? Até logo. Até logo. E amanhã tem mais. Valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!